Voltei! Tô mandando mensagem aqui pro assessor dele. Deixa eu ver, deixa eu fixar aqui de novo. Boa noite, vou acenar pra todo mundo de novo. Boa noite! Deixa eu ver. Ó, sai agora. I close my eyes only for a moment and the moment's gone. Eu vou ficar cantando aqui pra vocês, tá? Até ele entrar. Boa noite, Bia. Boa noite, Rasmi. Esqueci a letra da música. Boa noite de volta, Camila. Esqueci como que continua a música. Ai, gente do céu. Vamos ver quanto tempo estamos aqui. Há 11 minutos. Mandei um convite para você. Boa noite, Suplicy, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Tudo bem por aqui, e aí? Desculpe, o atraso não foi por minha causa, é que o probleminha lá com o Rafael e atrasou esses 11 minutos, mas vamos compensá-los, tá? Imagina, fique tranquilo. Eu mandei mensagem para falar que, meu Deus do céu, será que esqueceram? Mas tá tudo certo. Obrigada, viu? Eu não esqueci. Suplicy, é protocolo perguntar se tá chovendo aí, tá tranquilo aí? Como é que tá o tempo em São Paulo? Choveu de tarde, mas há uma hora atrás estava chovendo, agora não. Tava cantando, tava tocando Blowing the Wind pro senhor, só que o senhor não tava aqui. E agora, como é que... Olha só, eu vou só falar com o pessoal aqui que tá entrando, tá bom? Aí eu já começo a conversar com o senhor. Então, muito boa noite, sejam todos bem-vindos. Peguem sua água, seu café. Como eu tinha falado na primeira vez que eu entrei aqui, eu vou pedir para que quem tem alguma dúvida, deixe a pergunta aqui embaixo no canto, tá bom? Que aí a gente não precisa parar a mensagem, a live, para a gente estar fazendo essas perguntas e a gente não perde, tá bom? Outra coisa que eu ia pedir para vocês é que por se tratar de uma figura política, qualquer comentário ofensivo ou de qualquer cunho que seja de forma ofensiva, a pessoa vai ser bloqueada, tá? A gente não vai admitir isso aqui, não vai tolerar isso daqui. Então, aqui é um lugar de respeito, tá bom? E, se possível, compartilha com os amigos, se vocês souberem que é alguém que possa gostar da live. Suplicy, geralmente a gente pede para as pessoas se apresentarem, mas eu acho que é até meio ultraje pedir para o senhor se apresentar, a não ser que o senhor queira. Eu preparei aqui um breve resumo da carreira do senhor para as pessoas conhecerem. Pode falar como você achar melhor. Você que escolhe. Você é Beleza. Inteiramente livre de, se quiser eu falo, se você quiser dizer a meu respeito, pode falar. E se houver alguma imprecisão, eu posso consertar também. Isso que eu ia pedir. Se o senhor vê alguma coisa errada, o senhor me fala. Bom, gente, eu vou falar aqui com um pouco mais de profundidade, né, sobre quem é o vereador, né, o senhor vereador Eduardo Suplicy. Para começar, ele é filho da dona Filomena Suplicy e Paulo Matarazzo, nasceu aos 21 de junho de 1941. É formado em administração...
Momento. Pode falar. Filomena Matarazzo Suplicy e Paulo Cochrane Suplicy. Ah, Matarazzo por parte de mãe. Pode continuar. certo. É formado em Administração de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas, em Economia pela Universidade de Michigan, foi professor visitante em Stanford, também foi professor na Fundação Getúlio Vargas, onde ele mesmo se formou, onde ele se aposentou até 2012. Iniciou a carreira política em 1977, filiado ao MDB. Em 1978, foi deputado federal com 78 mil votos, acho que, se eu não me engano, é o segundo, né, mais votado da história. Em Estadual. 1908, Foi. estadual? Tá. Estadual em 78 mil votos, foi o quarto mais votado. Quarto mais votado. Bem, números expressivos. Bom, para resumir, né, a gente tem 1990, o senhor foi senador, né, Suplicy? Em 1991, oi? 82, deputado federal. Daí, no 88, vereador, presidente da Câmara. 90, eleito senador, novamente em 98 e 2006. Em 2016, fui eleito vereador e, novamente, em 2020, em ambas as ocasiões, com a maior votação para um vereador no Brasil. Um ponto bem interessante aqui, que eu gostaria de ressaltar, é que, o senhor me corrija se estiver errado, mas em 1991, o senhor começou a criar o projeto de lei 10.835, né, Suplicy? Em 2014, o senhor assumiu a Secretaria de Direitos Humanos, e agora, né, nessa carreira política, o senhor está em seu terceiro mandato na Câmara Legislativa do Estado de São Paulo, né? Do município Correto? De São Paulo. Isso, do município de São Paulo, eu sempre erro nisso. Bom, por que eu estou falando sobre isso, né? Quis trazer esse resumo, porque o senhor Suplicy é bastante conhecido, né, como figura política, mas as pessoas conhecem muito o senhor também, de um modo geral, por ser uma pessoa icônica, né, de gostar dos Racionais e também por ser um fã do Bob Dylan. Mas nem todo mundo conhece com um pouco mais de profundidade a sua carreira como política, né, na política. Então, por isso eu achei importante trazer aqui ressaltar esses pontos e a gente vai estar falando um pouco mais para frente e para as pessoas terem um pouco de noção também da sua importância para a história do Brasil, né? O senhor é de 41, iniciou a carreira política lá em 77, então o senhor tem um grande conhecimento, viu acontecer muita coisa no Brasil, por isso que eu quis ressaltar um pouco da sua história da carreira política, né? O senhor vai me corrigindo se estiver errado. E Suplicy, eu sei que o senhor gosta bastante de falar também, então, como a gente tem aqui um tempo, né, a não ser que o senhor queira, a gente vai conversando, mas a live tem 1 hora de duração, e aí, assim, só para não interromper o senhor e para a gente não esgotar o tempo, eu ergo a mão, tá bom? Só para, durante as perguntas, para a gente poder controlar um pouquinho do tempo também, tá bom? Não que seja um problema falar bastante, porque eu também sou tagarela, mas é mais por problema mesmo do Instagram, tá certo? E vou me apresentar um pouco para as pessoas entenderem porque de um brechó tá fazendo esse tipo de live, né, com o senhor. Meu nome é Maíra, eu sou a criadora aqui do Brechó das Galáxias. Sou vestibulanda, também estou tentando ingressar no curso de Astronomia da USP. Sou técnica em Química. Astronomia. Você vai para qual planeta? Para Marte? Eu pretendo ficar no planeta Terra mesmo, e se possível, melhorar ele pelo menos um pouco, se Suplicy, mas estudar a gente pode ir para vários, né? Eu sou técnica em Química também. Opa! Que desculpa, coisa bonita ser fazer astronomia, né? Acho que você deve... Deve ser um fã de Galileu Galilei, Nicolau Copérnico. Sim, eu até ia falar, né, mencionar na live mais pra frente, que um dos livros, né, uma das causas dos livros que mudou a vida do senhor e fez o senhor se tornar mais questionador das coisas e cientista político foi um livro da história da vida do Galileu, né? Se eu não me engano, foi isso. O senhor me corrija se estiver errado. Verdade. Galileu Galilei e Nicolau Copérnico. Eu, assim como que me tornei um aluno muito mais aplicado quando vi a extraordinária vontade de ambos que queriam sempre descobrir as coisas e
tem uma cena do filme de Nicolau Copérnico em que a esposa e a filha perguntam: mas por que você fica aí falando que a Terra é redonda, que não é o centro que ela não é o centro do universo? Você não vê que está incomodando as autoridades, a igreja e tudo? Porque eu quero descobrir a verdade. Mas por que tanto você quer descobrir a verdade? Porque é uma coisa humana. Você sabe que isso mexeu comigo e com você também, então, né? Eu acho que nada mais bonito do que se questionar, né? E não se acomodar com o que as pessoas entregam para você, né? Sempre ser questionador, né? Bom, para continuar, eu também sou fundadora de uma organização não governamental sem fins lucrativos, chamado Grupo EcoRoad, que eu vou dar um pouquinho de ênfase, porque também tem a ver com a live. Mas a gente trabalha em 3 áreas, que é divulgação científica, meio ambiente e rock and roll. E, atualmente, dentre tantos os nossos projetos, a gente já recolheu mais de 4 toneladas do lixo do Rio Guareí, já arrecadamos mais de 20 mil para instituições beneficentes da cidade, já fizemos vários eventos musicais, enfim. E também realizamos alguns eventos acadêmicos, né? A gente é o criador, junto com algumas outras instituições, a gente realiza o Fórum Ambiental no município de Angatuba. E por que eu estou mencionando com um pouco mais de ênfase o Grupo EcoRoad? Porque a gente tem um projeto em específico, que é o projeto do Geoparque, aqui em Angatuba. Aqui em Angatuba, a gente tem um fóssil mais antigo que os dinossauros, um fóssil de 250 milhões de anos, Angatuba é muito abundante dele, que é o fóssil dos mesossauros. E ele tem um contexto de importância internacional. Então, a gente tem um projeto atualmente de estar transformando Angatuba num geoparque, tem vários geossítios aqui. E é muito interessante porque, existem atualmente 161 geoparques no mundo com o selo da Unesco, que é o que a gente quer conseguir, em 44 países. Somente na América Latina a gente só tem 8 aqui. Na Europa é onde mais tem. No Brasil só tem um, que é no Araripe, no Ceará. E por que eu estou mencionando isso? A gente vai voltar a isso mais para frente no final da live. Mas uma das consequências do geoparque positivas, né? Consequência não é sempre negativa. Uma das consequências positivas desse projeto é que vai elevar o índice de desenvolvimento do município de Angatuba e talvez até da região, né? E a gente está trabalhando bastante com ênfase nesse projeto para estar fomentando o turismo, que faz parte do ecoturismo e do turismo científico também, mas a gente vou contextualizar para as pessoas entenderem mais lá na frente. E Suplicy, eu estou falando de tudo isso também porque eu quero convidar o senhor, pós-pandemia, está vindo conhecer o pequeno município de Angatuba, está vindo conhecer o Grupo EcoRoad. Não sei se o senhor toma alguma cachaça, mas está vindo conhecer a nossa cachaça artesanal. Caso o senhor não conheça, está convidado a vir conhecer a nossa comida tropeira aqui, nossa culinária tropeira. Também temos o suco da família Silva, que é daqui. E também conhecer o projeto do Geoparque, né? E outra coisa muito interessante que eu queria ressaltar, que tem a ver com essa live, o tema dessa live também, é que um dos fundadores do Instituto Butantan é angatubense, que é o Fernando Prestes, né? Pai do Júlio Prestes, que foi eleito na década de 30 como presidente da República. Então, assim, a gente está bem ligado com várias coisas, legal, amarrando várias coisas nessa live aqui. Eu deixo aqui o convite para o senhor estar vindo conhecer o pequeno município de Angatuba, terra do Fernando Prestes. Pós-pandemia, conhecer os projetos. Perfeito. Muito obrigada. A Sandra, sua assessora, e o Rafael têm o nosso contato e eu fico à disposição para receber o senhor, tá bom? E os projetos da gente. Eu quero muito conhecer. Eu vou tomar minha segunda vacina dia 3 de junho. Tomei a primeira em 3 de março. E vamos ver se no segundo semestre, se as coisas melhorarem, eu possa fazer uma visita a Angatuba, tá bom? Vamos receber o senhor de braços abertos. E essa foi a apresentação. E a esse local, como se chama? Um parque? A gente é uma pedreira de calcário onde é extraído esses fósseis, que é onde a gente está com ênfase, mas a gente tem vários geossítios no município de Angatuba, que o mesossauro, ele é o fóssil principal, a gente pode mostrar para o senhor, mas a gente tem a estação ecológica também, que tem o fóssil já extraído. Mas aqui em Angatuba, a gente é muito rico geologicamente, paleontologicamente falando, então a gente tem outros fósseis muito antigos aqui, de plantas, inclusive.
Então, assim, é um contexto muito interessante, é de interesse internacional, e como eu falei para o senhor, tem uma dessas consequências é levar o índice de desenvolvimento humano, mas aí eu amarro, né, lá para frente esse contexto, e assim, de qualquer forma, eu estou à disposição do senhor aí para vir conhecer o município e o projeto também. Bom, e o que tem a ver com... Eu vou conhecer, então, como é que chama? Um mesotauro? O que é? Mesossauro. Ele é um pararréptil. Ele foi um dos primeiros... Isso, ele foi um dos primeiros répteis a sair da água. Ele é mais antigo que os dinossauros. Ele foi um dos primeiros animais a sair da água em terra firme. Então, assim, ele é tipo de 250 que tamanho ele tem? Então, varia bastante. O daqui de Angatuba, a gente tem uma variação de 30 centímetros, acho que até uns 50 centímetros mais ou menos. Mas eu acredito que em alguns outros lugares pode ter um pouco até maior. Mas aqui em Angatuba, na formação Irati que a gente tem, varia de 30 centímetros a uns 50 centímetros mais ou menos. Tá Ele é pequenininho, foi um dos primeiros répteis animais a sair da água. Bom, continuando, saindo da apresentação, né, da Maíra, né, do brechó, vou amarrar para vocês o que isso tem a ver com o brechó, porque eu quis conversar com o senhor Eduardo Suplicy. A questão, né, disso tudo é que a indústria da moda é uma das segundas indústrias mais poluentes do mundo, segundo uma matéria da BBC. E além de ser poluidora e degradar o meio ambiente, né, num consumo insustentável, né, a gente ainda tem hoje a escravidão moderna que vem da indústria da moda também. Grandes marcas, além das grandes marcas utilizarem mão de obra escrava, elas também utilizam mão de obra infantil. Então, a gente não tem só um problema ambiental, a gente tem um problema socioambiental. E os brechós, naturalmente, eles, querendo ou não, eles já trabalham para a diminuição desse impacto socioambiental que a indústria da moda causa. Mas o brechó das galáxias, ele quis ir um pouco mais além. Então, quando a gente é um bebê ainda, a gente tem nenhum ano, né, de negócio, assim, de empresa, mas o Brechó das Galáxias ele já nasceu com o intuito de ser uma empresa de impacto social, amortecendo os impactos ambientais, estimulando o consumo consciente através da divulgação científica, do semeio, né, semeando a arte também, por meio da moda. E aí a gente tem vários projetos a ser alcançados que a gente tem como meta. Uma delas é a valorização da mão de obra artesã no município de Angatuba. Eu faço parte do Conselho Municipal de Turismo aqui na cidade. Então, a minha vontade é formar uma rede, porque é uma área que não é tão valorizada assim. A gente também, o Brechó das Galáxias, quer servir como vitrine, né, para as atividades de ecoturismo e turismo científico na cidade, através da educação científica e tudo mais. E a partir desse mês, agora de abril, a gente vai destinar uma porcentagem das vendas do Brechó das Galáxias para a recuperação da Mata Atlântica e do Cerrado através do plantio de árvores nativas. E a gente quer estender isso para instituições beneficentes e carentes também. E é interessante por quê? Porque um negócio de impacto social, ele não visa só o lucro, ele quer mudar alguma coisa, ele quer servir de uma forma positiva para o meio que ele existe. E eu acredito, eu quero fazer isso, quero mostrar para outros negócios e para outras empresas e para outros brechós que esse modelo de negócio, ele é escalável, inclusive, para outros cantos do Brasil e valorizar a mão de obra artesã, não só de Angatuba, mas do Brasil afora também, através da divulgação científica, em conjunto com a recuperação ambiental, sempre respeitando os direitos humanos, trabalho digno e também respeitando o meio ambiente. E antes de tudo isso, para vocês entenderem por que eu estou fazendo essa live com o Suplicy, é porque antes de eu ser estudante, antes de eu ser empresária, antes de eu ser empreendedora, antes de eu ser fundadora da ONG, eu também sou ser humano e sou brasileira e estou incomodada com o que está acontecendo atualmente aqui no Brasil. Por isso, essa live, por isso que um brechó está fazendo a live com o seu Suplicy. Inclusive, muito obrigada, seu Suplicy. Então, Maíra, coincide de hoje eu ter dedicado o dia a escrever uma carta para a secretária nacional da Renda de Cidadania, o secretário especial de Desenvolvimento e também ao ministro da Cidadania, ao ministro da Economia e ao presidente da República. É sobre a renda básica de cidadania, porque você sabe que
Eu até conto na carta que, em 91, eu comecei a primeira apresentação de um programa de garantia de renda mínima, que daí, mas mais e mais, eu lutei para que, e fiquei convencido de que melhor será quando houver a renda básica universal para todos. E se você achar por bem, é uma coisa que eu não divulguei ainda, está no meu computador. Eu ia mandar a hora que eu vi que era 7 horas, eu precisava, então ainda não enviei a carta. Então, se você quiser, eu posso ler a carta. Gostaria. Inclusive, é o que a gente ia pedir para o senhor mais para frente, mas gostaria. O senhor quer ler agora? Posso fazê-lo, está aqui na minha frente. Manda mal, então. Então, prezado presidente da República, Jair Bolsonaro, ministro Paulo Guedes, da Economia e da Cidadania, o Nix Lorenzoni era até há pouco e agora é João Roma, secretário especial de Desenvolvimento, Sérgio Augusto de Queiroz, e a prezada secretária nacional da Renda de Cidadania, Fabiana Almeida Magalhães Rodopoulos. Venho agradecer a atenção do presidente, do ministro da Cidadania, antes o Nix, agora João Roma, do secretário especial do Desenvolvimento, Sérgio Augusto de Queiroz, e da secretária nacional da Renda de Cidadania, Fabiana Almeida Magalhães Rodopoulos, pelos esclarecimentos que respeitosamente me enviaram sobre a implementação da Renda Básica de Cidadania, conforme expressa a Lei 10.835 de 2004. Permita-lhe lembrar à senhora Fabiana Almeida Magalhães Rodopoulos que o nome dado ao seu cargo ao tempo do governo Luiz Inácio Lula da Silva, ocupado pela primeira vez por Ana Maria Medeiros da Fonseca em 2013 e 2004, excepcional doutora em História e Política Social, que ajudou a criar o Bolsa Família, teve justamente o propósito de fazer o Brasil atingir o objetivo maior de implantar a renda básica universal. Muitas vezes conversei com Ana Fonseca, que tinha plena consciência disso. Infelizmente, ela faleceu em 25 de março de 2018. Eu acompanhei os seus trabalhos desde quando ela escreveu sua tese de doutorado sobre o Programa de Garantia de Renda Mínima de Campinas e depois como gestora do Programa de Renda Mínima da Prefeitura de São Paulo, ao tempo da Marta prefeita, e daí como secretária nacional da Renda de Cidadania no governo Lula, como coordenadora do Núcleo de Estudos de Políticas Públicas da Unicamp e assessora da ONU. Muito ela colaborou para a implantação de programas sociais em diversos países da América Latina. Quero também lembrar as palavras do presidente Luiz Inácio Lula da Silva na cerimônia de sanção da Lei 10.835 de 2004, que foi em 8 de janeiro de 2004, quando ele disse no seu discurso: quero dizer ao companheiro Suplicy que essa lei foi aprovada não como sonhou o companheiro Suplicy no seu processo embrionário, mas aprovada em conformidade com a consciência dos deputados, senadores que a votaram, sobretudo levando em conta a realidade econômica de nosso país. Demonstra, mais uma vez, o grau de maturidade a que o nosso país chegou. Queremos que essa lei pegue, e para ela pegar vai ser preciso a compreensão de todos de que não é possível, como num passe de mágica, se arrumar todos os recursos de que precisamos para fazer a lei acontecer. Nós sabemos, e o economista Suplicy sabe melhor que todos nós, trata-se de uma meta a ser alcançada gradualmente. Naquele mesmo dia, o professor Celso Furtado, você sabe que é um dos maiores, se não o maior economista brasileiro, né? Que se encontrava lecionando na Universidade de Sorbonne, em Paris, mandou a seguinte mensagem para o presidente:
Neste momento em que Vossa Excelência sanciona a lei da renda básica de cidadania, quero expressar-lhe a minha convicção de que, com essa medida, nosso país se coloca na vanguarda daqueles que lutam pela construção de uma sociedade mais solidária. Com frequência, o Brasil foi referido como um dos últimos a abolir o trabalho escravo. Agora, com este ato, que é fruto do civismo e da ampla visão social do senador Eduardo Matarazzo Suplicy, o Brasil será referido como o primeiro que institui um sistema de solidariedade tão abrangente e, ademais, aprovado pelos representantes de seu povo. Pois bem, após ter apresentado o primeiro projeto de lei que institui o Programa de Garantia de Renda Mínima, através de um imposto de renda negativo em abril de 1991, como você há pouco citou, no Senado Federal, aprovado por consenso de todos os partidos em 16 de dezembro de 91, e de cujo debate resultaram as leis 9.533, de 97 e 10.216 de 2001, que instituíram o Bolsa Escola, depois o Bolsa Alimentação, o Auxílio Gás, o Cartão Alimentação, e daí, em 2003, o Bolsa Família. E, então, acompanhando o debate, e acompanhando, sobretudo, o debate proporcionado pela Basic Income Earth Network, a rede mundial da renda básica, em todos os continentes, eu fiquei persuadido que, melhor ainda, seria a renda básica universal e incondicional. Por isso que apresentei um novo projeto em dezembro de 2001 para instituir a renda básica de cidadania, igual para todos. Foi então que eu tive um construtivo diálogo com o relator, senador Francelino Pereira, do PFL de Minas Gerais, que, após ter lido o meu livro Renda de Cidadania, Saída pela Porta, me disse: Eduardo, é uma boa ideia, mas você precisa torná-la compatível com a Lei de Responsabilidade Fiscal, pela qual, para cada despesa, precisa haver a receita correspondente. Que tal você aceitar um parágrafo que diga que ela vai ser implementada por etapas, a critério do Poder Executivo, começando pelos mais necessitados, portanto, como faz o Bolsa Família? E eu achei de bom senso, e eu lembrei, então, de A Gatotopia, do Prêmio Nobel de Economia James Edward Mead, da Inglaterra. Por um longo tempo, ele esteve em busca de utopia. Por mais que navegasse, não conseguiu encontrá-la. No caminho de volta, se encontrou a gatotopia, que em grego significa um bom lugar. Tornou-se amigo de um economista que lhe disse: os agatotopianos sabem onde fica utopia, mas não vão lhe contar, porque eles têm uma grande diferença com os utopianos, que são seres humanos perfeitos, que construíram um lugar perfeito, enquanto nós, agatotopianos, somos seres humanos imperfeitos, que cometemos nossas bobagens e perfídias. Eu, às vezes, cometo bobagem e perfídia. E você, Maíra? Você é perfeito? É um vocabulário muito rebuscado para eu entender o que seria. Não, o que eu estou dizendo é que, por vezes, eu não sou perfeito e cometo algumas bobagens, quase que perco a minha querida companheira, mas depois procuro sempre reconquistá-la. Mas os agatotopianos disseram: nós conseguimos construir um bom lugar. E então aquele economista estudou as instituições de arranjos sociais de agatotopia e ficou persuadido de que eram elas as melhores que até então havia conhecido para alcançar os objetivos que a humanidade tanto buscava,
liberdade, no sentido de cada um poder trabalhar no que for a sua vocação e de poder gastar o que recebe no que bem lhe aprouver, a igualdade no sentido de não haver grandes disparidades de renda e de riqueza, e a eficiência no sentido de se alcançar o maior padrão de vida possível com os recursos e a tecnologia vigentes. E quais eram os arranjos? Primeiro, flexibilidade de preços e salários para alcançar a boa alocação de recursos e o melhor padrão de vida possível. Segundo, que houvesse muita interação entre trabalho e capital, trabalhadores e empresários, de modo que os trabalhadores teriam cotas de participação nos resultados. E, na medida que a flexibilidade de preços e salários e as cotas de participação pudessem sofrer baixas, com recessões, como recentemente aconteceu no Brasil, haveria necessidade da renda básica de cidadania para todos. E no capítulo final, James Smith observa que o importante é caminhar firme e gradualmente para os objetivos propostos, porque se quiser obter todos simultaneamente, aí acontecem as grandes instabilidades políticas que ele assistiu durante a sua vida. Ele nasceu em 1907 e faleceu em 95, portanto, assistiu à Primeira Grande Guerra Mundial, à Segunda Grande Guerra, as revoluções comunistas da Rússia, da China, os golpes de Estado na África, na Ásia, na América Latina e assim por diante. Então, e daí eu aceitei aquele parágrafo e, graças a ele, o Senado Federal, em dezembro de 2002, por consenso dos partidos, e a Câmara dos Deputados também, por consenso dos partidos, em dezembro de 2003, presentes, inclusive o Onyx Lorenzoni, que é ministro do presidente Jair Bolsonaro, e o próprio Jair Bolsonaro, que era deputado federal, estavam presentes ambos na Comissão de Constituição e Justiça, quando foi votado o projeto, e eles nada falaram contra. Portanto, eu tenho plena consciência de que o programa Bolsa Família se constitui num importante passo em direção à renda básica de cidadania. E, por isso mesmo, sempre apoiei todos os passos em direção ao seu aperfeiçoamento. Sempre registrei a forma como contribuiu decisivamente para diminuir a pobreza extrema e a desigualdade no Brasil, especialmente no período Lula-Dilma, de 2003 a 2015. Já nos anos recentes, não houve uma evolução tão positiva, uma vez que os últimos ajustes feitos nos valores do Bolsa Família foram realizados em julho de 2018, em que, pese ter se acumulado significativo aumento de preços, desde então, não houve qualquer ajuste durante o governo atual. É fato que, com a pandemia do coronavírus, foi criado o auxílio emergencial de abril a setembro do ano passado, de R$ 600 por adulto, até 2 por família, de outubro a dezembro de 2020, R$ 300, e mais recentemente, 150, 250 e 375, a depender do perfil do beneficiário, de maio a julho deste ano. Eu anexo a esta mensagem a palestra que preparei para a Conferência Internacional sobre a Renda Básica na Coreia do Sul em 2020, em que menciono inúmeros estudos realizados pelo Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas e professores de inúmeras universidades a respeito de como poderemos gradualmente caminhar em direção a uma renda básica de cidadania universal e incondicional. E cito diversos exemplos, como os estudos de Serguei Soares, Pedro Herculano, no trabalho O Benefício Infantil Universal, uma proposta de unificação, também o trabalho
de Serguei Soares, Letícia Bartolo e Rafael Osório, uma proposta para a unificação dos benefícios sociais para as crianças pobres e vulneráveis, e outro estudo de Bernarda Pi e Nelson e diversos economistas sobre taxação no Brasil, o que está errado e como arrumar. Em outubro de 2013, em fato inédito, os 81 senadores, por minha sugestão, de todos os partidos, encaminharam uma carta à presidenta Dilma, sugerindo que ela formasse um grupo de trabalho para estudar os passos em direção à renda básica de cidadania, conforme prevê aquela lei. Infelizmente, só consegui um diálogo muito positivo a respeito com ela quando ela já estava afastada do governo. Mas as boas notícias que chegam é que aumenta, sobremodo, o interesse e o conhecimento das vantagens da renda básica de cidadania incondicional universal no Brasil e no mundo. Imagine que até a Maíra Lopes, do Brechó das Galáxias, resolveu me perguntar a respeito. Né? Experiências muito positivas acontecem, por exemplo, de forma universal no Alasca e em Macau. De estado mais desigual dos 50 estados norte-americanos em 1980, Alasca passou a ser o mais igualitário junto com Utah atualmente. De forma parcial, houve experiências positivas na Finlândia, na Namíbia, na Índia, na Coreia do Sul, no Canadá, em Stockton, na Califórnia, e em Maricá, no Brasil. Grandes pensadores, lideranças e laureados com o Prêmio Nobel da Paz e da Economia, de grande projeção, têm manifestado seu apoio, como Thomas More, Thomas Paine, Bertrand Russell, John Kenneth Galbraith, Martin Luther King Jr., Amartya Sen, Bishop Desmond Tutu, Muhammad Yunus, Barack Obama, Mark Zuckerberg, James Tobin, Klaus Hoff, Philippe Van Pares, Guy Stanley, Karl Wiederkist, Rutger Bregman, Celso Furtado, Josué de Castro, Mônica de Bolle, Maria da Conceição Tavares, Ladislau Dobro, Lena Lavinas, Leda Paulani, Maria Osanira Silva e Silva, Leandro Ferreiro, Fábio Waltenberg, Josué Pereira da Silva, Célia Alessia Kersneski, Marcelo Lessa, Fernanda Freitas, Bruna Carnelossi, Márcio Postman, Bruno Augusto Pereira, Marcos Branca Leone dos Santos e outros. Como secretária nacional da Renda de Cidadania, considero fundamental que explique a toda a equipe do Ministério da Cidadania e também do Ministério da Economia, em especial ao próprio ministro Paulo Guedes, sobre o caráter universal e incondicional da renda básica de cidadania. Numa ocasião, ao responder ao deputado Paulo Teixeira em audiência na Câmara, ele se mostrou muito propenso a aceitar a renda básica, também defendida por seu professor Milton Friedman. Noutra ocasião, ao ser indagado pelo deputado Reginaldo Lopes, ele afirmou que não concordava com seu caráter universal de se pagar até para os ricos, mas cabe, portanto, explicar ao ministro Paulo Guedes as grandes vantagens da renda básica universal. Primeiro, eliminarmos inteiramente qualquer burocracia e se precisar saber quanto cada pessoa ganha no mercado formal, na carteira de trabalho assinado, ou informal, qualquer atividade que façamos. Informalmente, se uma mãe toma conta das crianças do vizinho, recebe um trocado no dia seguinte. Eliminamos qualquer estigma ou sentimento de vergonha em se precisar dizer quanto cada um ganha para receber o benefício. Eliminamos o fenômeno da dependência, que acaba causando a armadilha da pobreza ou do desemprego. E, sobretudo,
por proporcionar a maior vantagem. E qual é a maior vantagem da renda básica da cidadania? É do ponto de vista da dignidade e da liberdade do ser humano. O dia que houver para si e para cada pessoa na sua família uma renda suficiente para atender às suas necessidades vitais, essa pessoa vai ganhar o direito de dizer não diante de qualquer alternativa que chegue pela frente, mas que vai ferir a sua dignidade ou colocar sua saúde e vida em risco. Vai poder dizer agora, com a renda básica, eu posso aguardar um tempo, possivelmente fazer um curso aqui com a Maíra Lopes, até que surja uma oportunidade de acordo com a minha vocação e com a minha vontade. Portanto, é nesse sentido que a renda básica de cidadania vai elevar o grau de dignidade e liberdade para as pessoas. A propósito, faleceu hoje o Dr. Contardo Caligares, um notável psicanalista que, com extrema sensibilidade, nos brindava com seus artigos brilhantes na Folha de São Paulo. Em 30 de março de 2006, eu fui honrado com seu comentário sobre o meu livro, Renda Básica de Cidadania, em que ele afirma, aí o Contardo Caligares, o verdadeiro interesse do projeto está no próprio princípio de uma renda que todos receberiam por serem cidadãos. As consequências mais relevantes são, ao meu ver, psicológicas. Quem precisa de ajuda não deverá comprovar sua indigência. Ele não estará recorrendo à generosidade social, apenas desfrutando de um direito. Será ajudado não por ser pobre, mas por ser cidadão. O direito de todos a uma renda básica mudaria a nossa maneira de conceber a comunidade na qual vivemos. Aquém das diferenças sociais e econômicas, mesmo extremas, nossa comunidade nos apareceria como um empreendimento comum que reverte seus dividendos para todos. Trata-se de uma prática política que afirma com força a dignidade de todos e, sobretudo, que instila em cada um a convicção de que existe uma coisa pública. O programa valeria como uma terapia comportamental em que, mudando os atos, tenta-se modificar o estado de espírito do paciente. No caso, seriam modificados nosso entendimento e nossa experiência de coletividade. Olha, eu agradeço ao Dr. Contardo por sua extraordinária existência e contribuição a todos nós. Muito provavelmente, a senhora Fabiana deve estar a par do mandado de injunção que a Defensoria Pública do Rio Grande do Sul apresentou junto ao Supremo Tribunal Federal para assegurar que um morador de rua de Porto Alegre, isso foi agora, começo de fevereiro, que está doente, venha a ter o direito à renda básica de cidadania. Em voto muito bem fundamentado, o ministro Marco Aurélio Mello, e está anexo aqui na minha carta, está definindo o prazo de 1 ano para que o governo Jair Bolsonaro venha a regulamentar a renda básica de cidadania, conforme a Lei 10.835 de 2004. Eu copio abaixo a carta que eu enviei aos ministros Luiz Fux, presidente do Supremo, Marco Aurélio Mello e demais ministros do STF sobre o tema, na qual enfatizo os argumentos que o Papa Francisco delineou em seu último livro em favor da renda básica universal. Você conhece o último livro do Papa, Vamos Sonhar Juntos? Já leu, por acaso?
Não, nunca li nenhum livro, na real, do Papa. É esse aí? Então, é esse aí. Se você quiser, eu continuo aqui essa carta aos ministros, tá? Cumprimento o ministro Marco Aurélio Melo, que, em voto histórico e muito bem fundamentado, reconheceu o direito de um morador de rua de Porto Alegre receber a renda básica de cidadania de caráter universal e incondicional, conforme estabelece a Lei 10.835 de 2004, aprovada por todos os partidos no Congresso Nacional, sancionada pelo presidente Lula em 8 de janeiro de 2004 e até hoje não regulamentada. Você, Márcia, já está recebendo a renda básica? Ainda não. O ministro Marco Aurélio deu prazo de até 1 ano para que o governo Jair Bolsonaro venha editar a norma que vai regulamentar a aplicação da lei. A decisão será ainda examinada pelo plenário virtual do Supremo e os demais 10 ministros deverão apresentar os seus votos na Câmara. Seria até a última semana do dia 5, mas salvo se alguém pedir vista, mas aconteceu, pois o ministro Gilmar Mendes solicitou. A imediata garantia de renda e dignidade à vida deste morador de rua depende do favorável posicionamento dos demais ministros. Como autor da lei, coloco-me à disposição dos ministros do Supremo para lhes dar todas as informações pertinentes. É importante destacar que a renda básica de cidadania universal e incondicional é hoje defendido pelos laureados com o Prêmio Nobel de Economia e da Paz, como Amartya Sen, Joseph Stiglitz, Abhijit Banerjee, Esther Duflo, Muhammad Yunus, Desmond Tutu e, com destaque agora, pelo Papa Francisco, que no seu último livro, Vamos Sonhar Juntos, ele diz o seguinte: reconhecer o valor do trabalho não remunerado para a sociedade é vital. É vital para repensarmos o mundo pós-pandemia. Por isso, acredito que seja a hora de explorar conceitos como o de renda básica universal, também conhecido como imposto de renda negativo, um pagamento fixo e incondicional a todos os cidadãos que poderia ser distribuído através do sistema tributário. E continua o Papa. A renda básica universal poderia redefinir as relações no mercado laboral, garantindo às pessoas a dignidade de rejeitar condições de trabalho que as aprisionam na pobreza. Daria aos indivíduos a segurança básica que precisam, eliminando o estigma do seguro-desemprego, facilitaria a mudança de um trabalho para outro, como cada vez mais os imperativos tecnológicos do mundo trabalhista exigem. Políticas como essa também podem ajudar as pessoas a combinar tempo dedicado a trabalho remunerado com tempo para a comunidade. Mas então a renda básica de cidadania vai ser paga para todas as pessoas, até para o presidente Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, ao ministro Marco Aurélio, aos demais ministros, ao presidente Jair Bolsonaro, para a Maíra Lopes, para o Eduardo Suplicy, para o Pelé, para a Xuxa, o mais bem-sucedido empresário de Angatuba, de São Paulo e do Brasil? Sim, mas, obviamente, as pessoas que ganham mais vão contribuir para que elas próprias e todas as demais venham a receber. E daí eliminamos toda a burocracia em se ter que saber quanto cada um ganha no mercado formal ou informal, eliminamos qualquer estigma e vamos garantir maior grau de dignidade e liberdade a todos na sociedade. Por quase todos os países do mundo hoje se debate a instituição da renda básica universal.
experiências muito bem-sucedidas têm sido aplicadas no Alasca, em Macau, na Finlândia, na Namíbia, no Quênia, em Maricá, no Rio de Janeiro. O Brasil poderá se tornar um exemplo formidável para o planeta Terra. Depende da Maíra. Recomendo aos ministros do Supremo Tribunal Federal que leiam Renda Básica, uma proposta radical para uma sociedade livre e uma economia sã, dos professores Felipe Van Pares e Yannick van der Born, que tem o meu prefácio. O livro está aqui, é da editora Cortez Editora e da Fundação Perseu Abramo, as mesmas editoras do meu livro. Então, eu recomendo muito esse livro, que são de dois grandes conhecedores do tema. E eu anexo também as contribuições minhas sobre o tema. A carta que eu enviei ao Papa Francisco, ao ministro Guedes, ao Jair Bolsonaro e outros. Respeitosamente, o abraço amigo. E essa é a carta que eu escrevi hoje e estou divulgando pioneiramente para o Brechó das Galáxias, para a Maíra Lopes. Suplicy, muito ainda obrigada nem saiu por ainda. Depende de você, se você tem alguma sugestão para eu aperfeiçoar a carta, pode fazer, que está em tempo, que eu não mandei ainda. Eu vou pensar se eu tenho, mas eu acho que o senhor, eu até vi comentário das pessoas aqui, o dia que eu aprender a fazer uma carta, eu começo a escrever um livro. Eu, modestamente, eu não acrescentaria nada, assim, mas se eu pensar em alguma coisa, eu entro em contato com o senhor. Tá Só bom. queria fazer um comentário. A gente pulou, o senhor explicou muita coisa que a gente ia conversar nessa live, então eu vou mudar um pouquinho o roteiro, mas a gente vai conversar sobre tudo. Vou aproveitar que o senhor leu essa carta, e aí já vou emendar uma das perguntas que a gente estava no roteiro. Então, assim, o senhor já explicou o que é a renda básica de cidadania, né? Eventualmente, para quem não soubesse, ela está sancionada, né, desde 2004, em vigência desde 2005. Na época foi aprovado por ambas as casas no Congresso Nacional, por todos os partidos, inclusive o próprio presidente em exercício no momento, que era deputado na época, votou a favor. E daí, de lá para cá, a gente teve o Lula como presidente, a Dilma e o Michel Temer. Minha pergunta para o senhor a gente sabe que a burocracia brasileira é extremamente complicada, se não uma das mais no mundo, né? Eu gostaria de saber, na sua opinião, o que aconteceu para que a gente não tenha hoje essa renda básica de cidadania em vigência, em atividade no Brasil, mesmo depois de tendo passado 16 anos da sua sanção e mesmo sendo sancionada pelo próprio Lula, né? Que é colega de partido do senhor, né? O senhor é um dos fundadores do Partido dos Trabalhadores também. Então, na sua opinião, o que aconteceu? Assim, inclusive, até o próprio Paulo Guedes também elogiou a proposta, né? Essa lei de renda básica de cidadania. Então, assim, na sua opinião, o que aconteceu para que a gente ainda não tenha essa renda básica de cidadania em exercício por etapas, a critério do Poder Executivo, como o senhor disse, etc.? Olha, há diversos caminhos que poderão facilitar a instituição da renda básica. Economistas como os que eu citei na minha carta, por exemplo, do próprio IPEA, que é a instituição do governo federal, alguns fizeram, olha, nós poderíamos juntar o Bolsa Família, o Salário Família e o desconto de imposto de renda que é permitido para aquelas pessoas de maior renda, para cada dependente até 18 anos, e juntar essas três e formar um benefício universal infantil para todas as pessoas até 18 anos. Por exemplo, seria uma maneira de unificar e fazer o benefício universal, a renda básica universal, até 18 anos. Outro estudo pegou o benefício
o benefício de prestação continuada para as pessoas idosas e mais outros benefícios que e juntaram e fizeram, olha, nós poderíamos substituir por uma renda básica universal para todos os idosos de 65 ou 60 anos ou mais. E estou dando dois exemplos de uma unificação e racionalização. E, claro, também precisaria uma forma mais adequada para financiar, porque se você pensar, bom, mesmo que você vai iniciar por um valor bastante modesto, R$ 100 por mês, R$ 1.200 por ano, para todos os mais de 210 milhões de brasileiros e brasileiras, diz a lei, inclusive, para os estrangeiros aqui residentes há 5 anos ou mais, quer dizer, já numa família, pai, mãe, 3 crianças, já seriam R$ 500 por mês, uma coisa bem modesta, mas para isso custaria algo como quase 250 bilhões de reais. Será que haveria esse recurso? Assim, de pronto, é difícil, porque o programa Bolsa Família tem um orçamento da ordem de 30 e poucos bilhões de reais. Mas você sabe que certo dia, quando a presidenta Dilma não era mais presidente, um dia ela foi perguntada por jornalistas, ela estava em Genebra, na Suíça, a senhora cometeu algum erro? Ela mencionou, sim, eu cometi. Eu pensei que concedendo incentivos fiscais creditícios para os empresários, eles iriam realizar investimentos que iriam proporcionar maior crescimento e mais oportunidades de emprego. E, entretanto, eles acabaram absorvendo os incentivos como seus lucros. E daí eu fui ver, nesses últimos anos, o total de créditos e incentivos fiscais soma mais de 300, 400 bilhões de reais. Com isso, daria para, em vez de você transferir renda para as pessoas que têm maior riqueza, poderia transferir para toda a população, igual para todos. Entende? Então, certo dia eu fui fazer, era maio de 2013, uma palestra convidados pela Secretaria da Receita Federal, lá na Avenida Tiradentes, Prestes Maia Tiradentes, aqui em São Paulo. E das 8h30 até as 10 e pouco, o professor Paul Singer, que era o secretário de Economia Solidária, falou um auditório para 600 pessoas, professores, estudantes e os que trabalhavam na Receita Federal. E o professor Paul Singer falou das 8h30 às 10 e pouco sobre a história da economia solidária das cooperativas no mundo e no Brasil. E daí eu iria falar sobre a renda básica, daí ele, quando terminou, ele disse, agora vocês vão ouvir o professor e senador Eduardo Batarazzo Suplicy, que é o autor da lei sobre a renda básica de cidadania. Quando foi sancionada a lei, ele estava presente, eu pensei comigo mesmo, eu gostaria de fazer parte do grupo de trabalho que vai estudar as etapas em direção à renda básica. Quando ele falou isso, eu pensei comigo mesmo, puxa, que boa ideia, vou propor à presidenta Dilma que ela forme o grupo de trabalho. E eu escrevi para Dilma mais de 30 cartas, uma com 81 senadores assinando, e só que eu só consegui falar com ela naqueles anos tão difíceis, quando ela já estava fora do Palácio do Planalto. Ela até achou, estava no Alvorada, aguardando a decisão. Ela achou uma boa ideia, mas e daí o que pude fazer é propor à Fundação Perseu Abramo, já fora do governo, para estudar essas etapas. E por isso que eu estou
me oferecendo aos responsáveis aí pela economia, pela cidadania, para ajudar a pensar a respeito. Tem muitos caminhos, né? Você conhece algum lugar onde se paga um dividendo igual para todos? Você já planejou um programa Brechó das Galáxias que você vai fazer neste lugar? Você quer ir comigo? Como vai ser? Você me convidou para ir a Angatuba e eu vou lhe convidar para fazer uma reportagem neste lugar. Você quer que eu lhe conte? Então, eu conheço, pelo que o próprio senhor já falou em muitas entrevistas, né, que é o Alasca, né? O senhor fala Então, bastante, conta bastante a história que eu acho que até agora, eu não sei se ele é prefeito ainda, não sei, assim. Mas o senhor conta muito a história uma pessoa do Alasca, que eu não lembro se tem a ver com pescador. Eu não sei, eu não lembro, mas eu sei que o Alasca faz isso hoje, né? E do Brechó das Galáxias eu só vejo de fazer dividendos, assim, ou com sócios ou transformando sociedade anônima, né, Suplicy? Mas isso aí já tá muito mas distante. você pode fazer um programa sobre essa história, não é? Hum, E fazer lá no Alasca. Você pode visitar o Alasca e contar, olha, no começo dos anos 60, o prefeito de uma pequena vila de pescadores, como muitas existem no litoral brasileiro, mesmo de São Paulo, observou que de lá saiu uma grande riqueza na forma da pesca, mas boa parte da população ainda era pobre. Então, ele disse: vamos criar um imposto de 3% sobre o valor da pesca para instituir um fundo que a todos pertencerá. Mas o imposto sou contra, enorme resistência. Então, ele precisou 5 anos para persuadir a comunidade. Né? E uma vez instituída, deu tão certo que, 10 anos depois, ele se tornou governador eleito no estado do Alasca, ao norte dos Estados Unidos, junto ao Canadá. E eis que, então, no final dos anos 60, lá no norte do Alasca, se encontrou na Baía de Prudhoe enorme reserva petrolífera. Então, ele disse aos seus, então, 300 mil habitantes, que hoje são 750 mil, nós precisamos pensar não apenas na geração presente, mas na vindoura, porque o petróleo, como outros recursos naturais, não é renovável. Vamos separar uma parcela, 25% dos royalties decorrentes da exploração dos recursos naturais, para instituir um fundo que a todos pertencerá. E ele quis que todos debatessem e votassem. 76 mil disseram sim, 38 mil não. E então, aqueles recursos passaram a ser investidos no Fundo Permanente do Alasca em títulos de renda fixa, ações de empresas do Alasca, contribuindo para diversificar a sua economia dos Estados Unidos, internacionais, inclusive de empresas brasileiras como Petrobras, Vale do Rio Doce, Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, 200 e tantas empresas e empreendimentos imobiliários. E o fundo passou de US$ 1 bilhão no início dos anos 80 para mais de 66 bilhões de dólares hoje. Vamos supor que você residisse no Alasca há 1 ano ou mais. Então, você teria preenchido um formulário, uma página só. Sou Maíra Lopes, moro neste endereço. Responde por suas crianças até 18 anos, por elas recebe igual para todos. Trabalho aqui nesta instituição, não precisa dizer qual a sua remuneração, nem o seu patrimônio acumulado. 2 pessoas que lhe conhecem testemunham essa declaração é verdadeira. Se você tivesse assim procedido, residindo no Alasca, há 1 ano ou mais, quando chegou setembro, outubro daquele ano, você teria recebido
por transferência eletrônica na sua conta bancária ou por cheque enviado à sua residência, como preferir. Nos primeiros anos, 300, depois 400, 500. Em 2008, quando o preço do petróleo foi lá para cima, mais de $3.200 por pessoa. No ano passado, foi cerca de $1.000 por pessoa. Consequência, Alasca, 1980, o mais desigual dos 50 estados norte-americanos. Hoje, o Alasca, junto com o Utah, é o mais igualitário e constitui suicídio político para qualquer liderança no Alasca propor o fim desse sistema. O que você achou? Quer aplicar em Angatuba o exemplo? Gostaria, gostaria. Inclusive, Suplicy, quero até emendar mais uma coisa, que quando a gente fala em renda básica, né, e o senhor usa o Alasca como exemplo, eu já vi algumas entrevistas do senhor, e eu sei que existe bastante discussão em cima disso, é que a gente começa a pensar da onde que vai vir esse fundo, como o senhor começou a falar, para estar executando essa renda básica de cidadania. Eu já fiz uma live aqui falando sobre ecoturismo, por isso que eu falei também lá no começo sobre o EcoRoad e o nosso trabalho com o Geoparque e sobre desenvolvimento humano e tudo mais. E uma das minhas perguntas, inclusive ontem, coincidiu de eu estar assistindo no canal da Câmara dos Deputados um debate do programa Investe Turismo, onde o presidente da Embratur falou algumas coisas que eu vou compartilhar depois. Mas eu fiquei pensando, né, propostas, soluções para a gente, da onde que poderia, inclusive isso poderia de repente incluir na carta, se o senhor aprovar a ideia. Mas pensando na fonte de renda básica de cidadania, no fundo, na construção desse fundo, o Brasil, ele é um país que possui bastante recursos naturais, né? Não concordo com a exploração de forma inadequada e insustentável. Tipo, lá no Alasca, eles fazem isso através do petróleo, né? Mas no Brasil é outra conversa, né? Acho que a gente tem uma forma mais sustentável de criar esse fundo. E eu penso muito a respeito do ecoturismo aqui no Brasil, que também funciona como uma estratégia de conservação ambiental e também garante recursos naturais para as próximas gerações, que inclusive também está na Constituição, acho que no artigo 5, no parágrafo 5, acho que do artigo 225, não lembro agora no momento. Mas, qual seria a utopia minha acreditar nisso? Ou o senhor acredita que é possível existir um Brasil que, principalmente após a pandemia, como até disse o Carlos Brito, presidente da Embratur, depois dessa pandemia, as chances do Brasil começar a receber bastante turistas, né, de fora, até porque o ecoturismo subiu bastante no Brasil em 2019, a cada 100 pessoas que buscavam turismo, 10% era relacionado ao ecoturismo. Hoje em dia, a cada 100 pessoas, 54% é relacionado ao turismo ecológico ou turismo científico, né? Então, assim, seria utopia minha, mas qual a possibilidade do Brasil estar trabalhando com o ecoturismo, fomentando fortemente o ecoturismo, e esse fundo da renda básica de cidadania vir através do turismo brasileiro, que também é uma fonte de riqueza, né? É uma geração de receita, é uma fonte de riqueza do Brasil. E o ecoturismo, como eu falei, ele funciona como uma estratégia de conservação ambiental e é uma coisa sustentável. Então, assim, qual a possibilidade do Brasil trabalhar com o ecoturismo? E uma das fontes, que assim, o potencial turístico brasileiro é enorme, e uma das fontes né, o fundo de renda básica de cidadania vir do turismo brasileiro, com ênfase no ecoturismo, que não precisa-se de grandes estruturas, a não ser estruturas básicas de inclusão, banheiro e etc. Eu acho perfeitamente possível. De qualquer fonte de recursos, qualquer fonte de riqueza gerada numa comunidade, num município como Angatuba, num estado, num país, um dia nas Três Américas, sempre poderemos separar uma parcela para instituir um fundo que a todos vai pertencer. Como é que foi Macau? Macau é uma colônia, foi colônia portuguesa desde o século XVI. Em 1949, Mao Tse-tung venceu a Revolução, formou a República Popular da China, absorveu as diversas antigas colônias europeias, salvo Hong Kong, do Reino Unido, e Macau, de Portugal. Em 1949,
o governo chinês e o de Portugal fizeram um acordo pela qual Macau pertenceria daí para frente na República Popular da China, mas com uma legislação autônoma. E se permitiu que, em Macau, os legisladores e administradores de Macau permitiram que lá houvesse cassinos. E daí houve um enorme desenvolvimento de cassinos, a ponto de Macau hoje ter mais cassinos que Las Vegas, que é tão famosa por seus cassinos. Em 2006, aconteceu em Macau uma forte tensão social. E então os administradores, legisladores de Macau, resolveram criar o Wealth Partaking Scheme, um esquema de participação na riqueza de Macau, dos cassinos, dos hotéis, dos restaurantes, de tudo que é o movimento de serviços de Macau, e separaram 6% desta receita para pagar um esquema de participação na riqueza de Macau para cada um dos seus 700.000 habitantes permanentes, e que foi, a partir de 2008, começou a ser pago 4.000 patacas por ano, 5.000, 6.000, no ano passado 10.000 patacas por ano, $1.140 por pessoa, numa pai, mãe, 3 crianças, 5 pessoas, dá mais de $6.000, mais de $500 por mês. Ou seja, portanto, você tem aí um exemplo de uma forma de turismo, e poderia ser o ecoturismo, que gerou uma certa renda, que ali se resolveu destinar uma parcela dessa renda igualmente para todos os habitantes. Portanto, é perfeitamente possível, com o desenvolvimento do ecoturismo em Angatuba, destinar uma parcela para um fundo que vai pagar a cada habitante de Angatuba. Quantos são? Cerca de 25 mil habitantes. É cerca de 25 mil vai receber um dividendo anual por sugestão da Maíra Lopes. O que você achou? Achei genial, seu Suplicy. Eu queria saber a opinião do senhor, porque, assim, quando trata-se de outros locais, a gente acha bonito, até enche a gente de inspiração, mas a situação do Brasil, né, enfim, toda a burocracia do Brasil, por isso que eu queria saber a opinião do senhor. Assim, poder pode, a gente sabe que pode, só que, em teoria, é tudo bonito, na prática é que é complicado, né? É isso que eu queria saber, se o senhor acredita, ou se era utopia minha, que isso é possível de acontecer no Brasil. Fomentar o ecoturismo, proteger o meio ambiente, né? E ainda conseguir extrair um fundo para que possa ser gerada essa renda básica de cidadania. Suplicy, eu vou começar. Eu acho uma ótima combinação. Cura várias dores, né? Cura várias dores ao mesmo tempo e ainda protege, né? E garante para as próximas gerações. Suplicy, eu vou sair um pouquinho dessa conversa, porque eu tinha feito um roteirinho, né? Aí o senhor leu a carta, aí agora bagunçou um pouquinho, mas a parte relacionada à renda básica que a gente ia conversar, a gente basicamente já conversou. Eu queria saber uma opinião do senhor a respeito de algumas outras coisas agora. A respeito, assim, essa é a primeira pergunta que eu ia fazer para o senhor. Segundo uma pesquisa da Datafolha, em 2019, 7% dos brasileiros acreditavam que a Terra era plana. 7 em cada 10 brasileiros não acreditam na vacina, segundo uma matéria de fevereiro de 2020 do site Amazonas Atual. E tem uma outra pesquisa no Datafolha de dezembro de 2020 que aponta que 22% em dezembro de 2020 pretendiam não se vacinar. Aí a primeira pergunta que é essa que eu ia fazer para o senhor é: a gente está vendo uma onda muito grande de negacionismo acontecendo no Brasil, né? No mundo, mas vamos focar no Brasil, que é mais próximo, que é a nossa realidade. Coincide esses números com o grau de escolaridade das pessoas. Só que eu tenho percebido que nem sempre, por exemplo, eu conheço pessoas da minha própria cidade
que têm conhecimento, são da área da saúde, outros são professores, que negaram, não falam que a Terra é plana, mas continuam negando, vamos dizer assim, a existência da pandemia, fizeram festas, enfim. Coisas assim. Eu queria perguntar para o senhor, que tem muito mais anos de vida, tem muito mais experiências, tem muito mais conhecimento do que eu, como que o senhor enxerga essa onda de negacionismo que a gente está vivendo hoje no Brasil? Da onde que vem isso? Quais seriam as raízes, na sua opinião, assim, baseado no seu conhecimento? Bom, eu acho que é importante estimular as pessoas a conhecer bem, assim como começamos a falar de Galileu Galilei, de Nicolau Copérnico, é importante estimular as pessoas a conhecerem a verdade dos fatos, em tudo, em todas as áreas, né? E então, eu acho, e com respeito às vacinas, eu quero aqui dar o meu testemunho. Já me vacinei, acredito que a vacina, o Brasil tem uma tradição de vacinar aqui desde o começo do Instituto Butantan, da Fiocruz e tudo, que é uma tradição muito positiva. Então, é importante que nós venhamos a esclarecer a toda pessoa no Brasil que a vacina é importante e tem até uma disputa para ver quem vai ser logo vacinado. E há critérios, em primeiro lugar, as pessoas que estão tratando de doentes, sobretudo da Covid, e também as pessoas idosas, mais idosas, por isso que eu tenho 79 anos, em 3 de março fui vacinado, mas felizmente tem muitas pessoas que estão sendo vacinadas e, infelizmente, a cada dia estamos sabendo de pessoas queridas que estão morrendo, estão ficando doentes e para evitar isso nós precisamos sim obedecer às recomendações das pessoas que conhecem o assunto de é importante estarmos usando as máscaras, é importante que permaneçamos isolados. Eu estou trabalhando em casa, eu já fiz, desde que em 23 de março do ano passado, eu comecei a trabalhar no computador aqui. Você sabe que eu já fiz cerca de 540, 550 lives como essa que nós estamos fazendo, e quase todas sobre a renda básica de cidadania. Fiz com mais de 20 cidades de mais de 20 estados, com cerca de 10 países diferentes, e agora até com Ungatuba. Conseguimos um espaço na agenda do senhor Suplicy. Então, mas eu acho importante, sim, poder sempre informar bem as pessoas, inclusive que a Terra é redonda, e daí você pode contar a história de Galileu Galilei, Nicolau Copérnico, para as pessoas acreditarem. O duro é que tem gente que vê a verdade e não quer acreditar, né, Suplicy? Esse que é o problema. Não é as pessoas que não têm estudo, é as pessoas que têm estudo e preferem negar, né, e não enxergar. Suplicy, eu Mas vou pular uma pergunta. Pode falar. Importante é nós muito procurarmos não estar incitando o ódio, né? Vamos amar mais e mais as pessoas e aí construir uma nação com base no amor. E com base no amor a gente vai procurar criar aqueles instrumentos de política econômica que possam significar a realização da justiça, como tem proposto o Papa Francisco, para que então possa haver a paz, menor índice de criminalidade dentro de cada país e também dentre os países, não é? E a renda básica de cidadania certamente vai contribuir para que tenhamos uma nação mais solidária, justa e fraterna.
Suplicy, e por último, né, a última pergunta que eu ia fazer para o senhor é, através da sua experiência também, do seu conhecimento, o senhor viu muitas coisas acontecer com o Brasil, conhece muita gente, muitas realidades diferentes, histórias e culturas diferentes. Eu gostaria de saber, eu tenho 25 anos, e eu sinto uma extrema, uma grande responsabilidade na nossa geração em corrigir muitos erros da geração passada. Infelizmente, a gente tem muitos jovens, não são todos que são proativos e buscam se engajar em causas ambientais e sociais, etc. Mas, às vezes, ao mesmo tempo, eu fico um pouco decepcionado com a minha própria geração e envergonhada muitas vezes também. O senhor falou, né, do amor, até falou na hora que o senhor estava lendo a carta também sobre o erro, que às vezes o senhor erra e depois vai corrigir. Eu também, é difícil conter as emoções. Eu achei que eu ia estar muito nervosa e, assim, bastante abalada hoje para estar falando, porque eu sinto muito ódio, às vezes, de pessoas da minha idade que deveriam estar olhando para os problemas e se engajando nas causas e continua negando também. Mas, enfim, de cada pessoa, né? Mas, levando isso em tudo em consideração, eu muitas vezes fico sem esperança, mas como que o senhor enxerga e o que, que o senhor espera da nova geração brasileira perante aos problemas que a gente vem passando e vai continuar passando e a gente precisa resolver? O que, que o senhor espera baseado em todo o conhecimento e tudo que o senhor viveu, até porque o senhor viveu muito mais coisas. Eu mal saí de Angatuba, então eu não posso dizer muito disso. Às vezes eu posso estar desesperançosa com a juventude, mas o senhor, que conhece muito mais coisas, pode dar uma visão diferente disso. Então, o que, que o senhor espera dessa nova juventude brasileira? Eu espero que possamos todos reagir. Olha, amanhã, 31 de março, aniversário do golpe militar. E alguns aí, bolsonaristas, estão querendo comemorar. Eu acho que nós precisamos justamente condenar e nos organizarmos e estarmos atentos para nunca mais permitir que se fira, se termine a democracia no Brasil. Eu era estudante, era presidente do centro acadêmico na Escola de Administração de Empresas de São Paulo. Quando estava para acontecer o golpe de Estado, eu reuni todos os estudantes numa grande assembleia e debatemos com os professores, fizemos uma votação. A grande maioria votou para que se respeitasse a Constituição e não houvesse o golpe militar que derrubou João Goulart. Então, e eu acho que nós precisamos estar estimulando os jovens a realizar ações que venham a melhorar as nossas condições de vida e estejamos sempre lutando por uma sociedade fraterna, solidária e justa, e escolher bem os nossos representantes do povo, pessoas que realmente estejam dispostas a bem legislar, fiscalizar os atos do executivo e representar a vontade do povo e sempre debater muito cada forma de organização, ser a favor das formas solidárias, das cooperativas, do microcrédito, do aperfeiçoamento do sistema de saúde, melhorar muito a qualidade da educação em Angatuba, em todos os lugares, e criar a renda básica de cidadania, quem sabe relacionada ao ecoturismo. Vai ser uma ótima sugestão, quem sabe eu possa, quando passar a pandemia, ir dialogar aí com vocês sobre essa proposta da Maíra, tá bom? E daí, Bom, quando nós tivermos já instituída a renda básica de cidadania, então aí poderemos até cantar juntos, não é? Em Bob Dylan. homenagem
em homenagem à paz que vai acontecer, não é? Você vai cantar comigo agora? Senhor, é que assim, tem o delay, então eu não consigo cantar junto com o senhor. Mas de repente, o dia que o senhor vier pra cá, a gente pode gravar um vídeo cantando, por que não? Tá Olha bom. só, eu só vou compartilhar alguns dados bem rapidinho. Bom, temos nesse momento, até umas 6 horas da tarde, a última vez que eu vi, 5h30, 10.969.247 pessoas recuperadas no Brasil. São fontes oficiais do governo, tá, pessoal? Se vocês quiserem, eu posso deixar depois disponibilizar os sites. A gente tem 14.052.072 pessoas vacinadas na primeira dose, né? Vamos dar um pouco de notícia boa. 4.101 pessoas e 740 vacinadas na segunda dose, segundo o Ministério, do site do Ministério da Saúde. Todavia, a gente tem 313.886 óbitos ainda no Brasil. Então, eu gostaria de deixar uma mensagem, que é, essas pessoas, existe uma grande divisão entre pessoas que defendem o lockdown, não defendem o lockdown, mas é um consenso que todos querem que acabe logo a pandemia. Então, eu estou usando esses dados para passar a mensagem que, se querendo lockdown ou não, todos querem o final da pandemia. Então, fiquem em casa, se isolem, beleza? Que ninguém aguenta mais, mas isso vai terminar e a gente vai conseguir. Ninguém mais precisa morrer. Eu precisava passar esses dados e passar isso daí. Então, assim, fiquem na casa e cobrem do governo por vacina. E agora, eu tô com muito medo, eu tô sempre olhando aqui em cima pra ver se não vai terminar, porque o Instagram, ele avisa assim, ó, você tem 1 segundo e já era. E eu vou escolher algumas perguntas, o senhor tá com tempo? A gente já, acho que esgotou um pouco do tempo, se o senhor quiser terminar também, não der pra responder, eu respeito o tempo do senhor também. Pode perguntar. Pode fazer umas perguntas aqui? Beleza. Ó, a gente tem aqui, da Lari 1, Angatubense. Grande Suplicy, qual o seu livro preferido? Aquele que o senhor acha que todos devemos ler? Bem, eu vou recomendar este livro aqui, Renda Básica, uma proposta radical para uma sociedade livre e uma economia sã, dos professores Philippe Van Pares e Yannick van der Bort, da Universidade Católica de Louvain, que é um livro excelente para quem quer estudar este assunto, tá? Beleza, vamos para a próxima pergunta. Dalari Torquato. Suplicy, quais são seus poetas favoritos? Gostei disso. Quais são seus poetas favoritos? Quais são seus poetas? Isso. Bem, bom, eu gosto muito de Vinícius de Moraes, Tom Jobim, Maria Bethânia, Caetano Veloso e Então, você quer que Tom Jobim e Vinícius de Moraes fizeram uma música muito bonita que diz coisas que você gosta, não é? Qual é a canção? Que eu gosto? Que você gosta de cantar para a pessoa de quem você gosta muito. Qual é a canção? Caramba, eu nem sei dizer assim, eu gosto de muitas canções, mas gosto muito de Marisa Monte, gosto muito de Casa das Máquinas, gosto muito de Ave Sangria, gosto bastante, assim, nacionais, né? Gosto muito de The Cranberries, né, internacionais, gosto muito de Beatles, aí a gente vai... Tem vários, mas assim, quando eu tô com os meus amigos e vou cantar, inclusive eu tirei Blowing the Wind só pra tocar no início da live, mas não deu certo. Mas eu gosto de vários também, mas Marisa Monte, assim, nacional, é uma das que eu mais gosto. E gosto muito de Raul Seixas também, acho que foi, assim, uma pessoa muito importante e as letras dele, assim,
Nossa, é eterna as músicas do Raul Seixas. Deixa eu escolher mais uma Mas aqui. Pode falar. se você olhar a lista, quais as 10 canções mais belas brasileiras? Essa que eu falei está em primeiro lugar, em geral. E você sabe cantar. Toco violão e canto, Suplicy. Você está Olha, com violão aí? tô. Pega o Mas violão, então. olha só. Eu vou cantar que o senhor gosta, então pode ser? Que eu Vai tirei só pra... vai cantar essa canção, tá bom? Qual? É a Blowing the Wind? Não, Blowing the Wind para o final. Mas Qual agora que o senhor quer? essa canção de amor. Ah, de amor? Pode ser Marisa Monte? É a Não, única que eu sei agora. não, você sabe essa também. Pode Desculpa. começar? Pode. Não, mas assim, qual que o senhor quer que eu cante? Eu não entendi. É essa canção de amor. Ah, é? Então vou tocar, então. Posso começar? Então, mas tem um delay aqui. Será que vai dar certo, Suplicy? Ó, Vai. eu vou tocar. Mas assim, eu tô com medo. Que música que o senhor vai cantar, Suplicy? Eu não tô entendendo. É esta canção de amor de Tom Jobim, Antônio e Vinícius de Moraes, que Ah, você mas eu... conhece e que fala e, que você gosta de cantar para quem você gosta muito. Mas acho que eu não sei essa. Quer apostar que... Eu aposto que você sabe. Posso começar? Puxa aí, pode puxar. Mas se prepare aí no violão. É que não combina por causa do delay, não dá certo o tempo. Vamos ver. Eu sei que vou te amar por toda a minha vida. Eu vou te amar em cada despedida. Eu vou te amar. E desesperadamente eu sei que vou te amar. E cada verso meu será para te dizer que eu sei que vou te amar por toda a minha vida. Eu sei que vou chorar a cada ausência tua, eu vou chorar, mas cada volta tua de apagar o que esta ausência tua me causou. Eu sei que vou sofrer a eterna desventura de viver, à espera de viver ao lado teu, por toda a minha vida. Você sabia, né? Não sabia, desculpa decepcionar o senhor. Muito obrigada. Eu ia pedir pro senhor cantar, mas eu fiquei com vergonha. Poxa vida. Suplicy, muito obrigada. Posso pedir só mais uma pergunta aqui pra gente encerrar, Suplicy? Eu pensei que você fosse encerrar com Blowing the Wind. Bom, eu vou só mandar mais uma pergunta aqui. Na verdade, é só da Santiago. Ela fala assim: Suplicy, por favor, ajude as pacientes de câncer no Brasil. Precisamos do Vale Social para a nossa recuperação, eu acredito. Não está carregando aqui. Ah, muito bem. Vamos encerrar com essa. Vou ver o que é possível fazer nessa área também. Então, eu vou encerrar, Suplicy, cantando Blowing the Wind para o senhor. E para quem está ouvindo.
How many roads must a man walk down before you may call him a man? And how many seas must a white dove sail before she slips in the sand? And how many times must the cannonballs fly before they are forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. And how many years must a mountain exist before it is washed to the sea? And how many years must some people exist before they are allowed to be free? And how many times must a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. And how many times must a man look up before he can see the sky? And how many years must a man have before he can hear people cry? And how many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Parabéns. Muito obrigada. Muito obrigada. Suplicy, só vou agradecer você. Muito obrigada por o senhor ter tirado um tempinho da sua agenda para dar uma atenção para mim, para o Brechó das Galáxias, para o pessoal aqui de Angatuba também. A gente é muito agradecida mesmo. Queria muito agradecer também aos seus assessores que foram um amor comigo, pessoas sensacionais, que a Sandra e o Rafael. Muito obrigada a eles também. Foram pessoas incríveis, profissionais incríveis. Gostaria de agradecer a Sabrina, que fez a ponte até a sua assessoria do Brechó Change. Então, se alguém está assistindo, dá uma olhadinha do Brechó, @BrechóChange, que foi a pessoa que me conectou até a Sandra. Gostaria de agradecer aos ouvintes que estão aqui. E eu gostaria de finalizar com uma frase do Carl Sagan. Comecei o dia de hoje com um post de uma frase do Carl Sagan e vou finalizar, que é: vivemos em uma sociedade extremamente dependente da ciência e tecnologia, na qual pouquíssimas pessoas sabem alguma coisa sobre ciência e tecnologia. Isso é uma clara prescrição para um desastre. É uma frase do Carl Sagan, deixo para reflexão aí. Suplicy, muito obrigada, prazer conhecer o senhor, fico aguardando o senhor aqui em Angatuba. Prazer. Estamos à sua disposição. E gostaria de saber, posso deixar essa live salva? Perdão? O senhor me permite deixar essa live salva aqui no Instagram? Claro. Então, tá. Muito obrigada, Suplicy. Boa noite, bom descanso. Boa noite. Foi um prazer. Felicidade. Tchau, tchau. Tudo de bom. Obrigado. Foi um prazer.